Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maíra Turati e hoje estamos aqui para mais um episódio do Sou Easy. Hoje, para abordar um tema que eu adoro bastante, que a gente sempre fala, que é a maternidade e a jornada de trabalho. Quando a gente se torna mãe, a mulher se torna mãe, é inevitável que nossa vida se transforme de uma forma geral, né? Então, a nossa vida, ela muda tanto na rotina, né, até a nossa vida profissional. São muitos medos, inseguranças, coragens, né? Eu falo que a gente descobre muita coragem também, na gente enquanto mulher. E é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Estou com duas convidadas aqui que particularmente conheço um pouquinho do trabalho delas e admiro muito, que é a Márcia e a Mara. E eu vou pedir para que vocês se apresentem, meninas. Quem quer começar? Vou começar então. Oi, Maíra, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Mara, mãe do Inácio, de 4 anos de idade. Sou a apresentadora de TV, apresento o Infância em Foco e também o programa Essência. E também sou treinadora de vendas. Então, eu falo que assim, eu só sou tudo isso, né? Esses são um dos meus papéis depois da maternidade. Que depois que eu tive o Inácio, que me veio essa vontade de buscar algo novo para ter mais tempo com ele. Então, vai ser um prazer compartilhar um pouco dessa trajetória com vocês. Bacana, bacana. Márcia? Bom, eu sou a Márcia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Eu sou mãe de uma menina, de uma mocinha já de 17 anos, a Sofia. Eu acho que eu também considero o quanto a maternidade mudou a minha forma de enxergar o mundo, todas as coisas, principalmente o nosso papel dentro de um ambiente de trabalho. Eu fui uma pessoa que demorei muito para encontrar o meu propósito profissional e eu sou publicitária por formação. Por um tempo eu tive uma certa dificuldade de entender o que eu realmente gostava de fazer e o que ia fazer sentido para a minha vida no ambiente de trabalho. Mas, assim como a Mara também comentou, assim que eu consegui ter a compreensão do que era a maternidade para mim, eu comecei a trazer outros aspectos para minha vida e um deles foi o cuidado com as pessoas. Isso foi entrando na minha vida de uma forma muito devagarzinho. No comecinho ali eu não entendi muito bem o que que era isso, por que que eu estava me interessando por isso, mas assim, de um tempo para cá eu entendi que era justamente esse paralelo entre a maternidade e a vida real. Então, o meu papel ali diante das pessoas que estavam trabalhando comigo, a forma de cuidar delas, de entender as necessidades particulares e não só as presentes ali no dia a dia de trabalho, me abriram essa janelinha profissional, e aí eu comecei a me aventurar, e hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre isso, e é assim que eu atuo hoje, como uma consultora na área de gestão de pessoas e também uma consultora na área de administração estratégica. Legal. Interessante, né, que vocês duas trouxeram preocupações que vêm da maternidade, né? Eu falo que somos equilibristas, né? Então, é sempre tentando conciliar maternidade e trabalho, né? Tô curiosa para conhecer um pouquinho mais, né? Entender um pouquinho mais da história de vocês. Mas vamos então voltar lá do início, né? Pelo que eu estou entendendo, vocês se transformaram depois da maternidade mesmo, profissionalmente falando, né? Particularmente, eu não tenho dúvidas, mas profissionalmente falando também. Como que foi lá naquele início, né? O decidir ser mãe, ou quando aconteceu de ser mãe, né? Quais eram os medos? Quais foram os conflitos ali que surgiram? Olha, para mim foi algo que me pegou de surpresa, a notícia de que tinha um filho, uma vida gerando dentro de mim. Mas eu confesso assim que foi uma surpresa muito boa,
mesmo que não era algo assim que eu tinha planejado, não era naquela fase que eu tinha escolhido aquele momento, foi algo assim que eu sempre tinha dentro de mim essa dúvida: ai, será que eu quero ser mãe? Será que eu não quero? E acho que inconscientemente eu queria, senão eu teria dado um jeitinho de evitar, né? E Sim. aí eu tive essa surpresa desde do primeiro momento, foi uma alegria muito grande. Só que, claro, que como você disse, junto com a alegria de saber que algo novo está acontecendo, que eu teria um filho ou uma filha, né? Que até então não sabia se seria menino ou menina, vem também o medo. Que aí começava assim, nossa, mas e agora, né? Como que vai ser minha vida daqui para frente? Porque, afinal de contas, assim, a diferença minha para minha irmã, por exemplo, é só de 3 anos. Eu tinha 3 aninhos quando ela nasceu. Então, eu não sabia trocar uma fralda, eu não sabia como cuidar de uma criança, eu não tinha ideia, né? E agora, o que que eu vou fazer? E profissionalmente, então, nem se fale, porque a jornada de trabalho que eu tinha quando eu descobri, eu era gerente de uma clínica de estética, então eu tinha horário para entrar, às 8 eu tinha que estar ali, mas não tinha hora para sair. Era aos finais de semana, então muitas vezes eu fechava a clínica 9, 9h30 da noite, dependendo de como estivesse, eu não saía nem para almoçar, porque eram muitas responsabilidades. E aí começou, nossa, eu amo o que eu faço, eu adoro esse lugar. Foi assim uma gestação muito tranquila e eu gostava de estar ali rodeada das clientes, das meninas que trabalhavam na clínica, mas já começava a pensar, e depois? E quando eu tiver com um bebezinho de 4 meses de idade, como é que eu vou sustentar essa rotina que eu tenho e chegar em casa com disposição 9 horas, um bebê já vai estar dormindo. Como que eu vou fazer? E aí começou a vir aquelas dúvidas, né, de como seria dali para frente. Mas também foi o que impulsionou, num determinado momento, a tomar a decisão de mudar de carreira. Então, também, ao mesmo tempo que veio o medo, veio a coragem. Sim, sim. Como eu disse lá no início, né, a gente tem muitos, muitos outros medos, mas muita coragem também de enfrentar coisas que talvez a gente vai adiando, né? Sim, com certeza. E para você, Márcia, como que foi, né, esse começo, né, essa descoberta da gestação, né, de se tornar equilibrista aí? Bom, acho que a minha história, ela começa assim muito lá atrás, porque eu particularmente sempre quis ser mãe, desde, sei lá, que eu me entendo por gente, sempre foi algo presente assim para mim. E eu carrego uma experiência da minha mãe, porque a minha mãe, quando ela me teve, ela trabalhava, a minha mãe sempre trabalhou fora, a gente morava em São Paulo, que era uma vida muito mais maluca do que aqui, e ela sempre trabalhou fora e ela precisou se afastar do trabalho, faltando 2 meses ainda de gestação, por conta que tinha uma escada lá e tinha medo dela cair. E aí isso fez com que ela tivesse que voltar a trabalhar quando eu só tinha 2 meses. E aí, para ela conseguir fazer toda a adaptação minha na escolinha, ela me colocou na escolinha, eu tinha 1 mês e pouco. Então, eu era muito pequenininha. Era uma escolinha muito boa, ela tinha, né, ela escolheu muito bem, só que isso fez com que ela não estivesse presente em praticamente todos os meus marcos de crescimento, todos. Então, ela não viu eu andar, não viu engatinhar, não viu eu falar. Ela me entregava na escolinha bem cedinho, me buscava de noite, então eu já voltava para casa de banho tomado, com todas as refeições feitas. Então, teve muita coisa que ela não fez. E, assim, por mais que ela tivesse isso muito bem resolvido, acho que é uma geração que não fala muito sobre isso também, né? E, à medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo o quanto aquilo pode ter impactado para ela. E mesmo quando ela teve o meu irmão é 7 anos mais novo do que eu, foi um pouquinho parecido. Ela ficou um pouco mais de tempo na licença dela, mas ainda assim ela também teve que colocar ele na escolinha muito cedo e tal. Então ela não viveu a maternidade da forma como eu acho que ela deveria ou poderia ter vivido. Então, quando chegou a minha vez de ter filho, eu planejei muito bem a minha gravidez, era algo que eu queria muito, e eu acho que essa consciência
de querer viver a maternidade, mas principalmente proporcionar isso para ela, falou um pouco mais alto. Então, acho que medo a gente sempre tem, porque é algo desconhecido, a experiência de cada pessoa é única. Então, por mais que a gente queira entender como que foi a vivência de uma pessoa que a gente conhece, outra, a nossa sempre vai ser muito particular. Mas eu me sentia muito pronta, fiz certas escolhas. Uma delas, por exemplo, foi me afastar de alguns trabalhos que eu fazia na época. Eu tive esse privilégio, eu reconheço isso. E pude estar muito próxima, desde a gestação até o primeiro ano da minha filha, praticamente só ali com ela, mas proporcionando isso para minha mãe. Então, a minha mãe ela foi muito presente, foi muito próxima em todo esse processo, desde quando eu estava grávida até ela ficou um mês aqui em casa comigo, direto. E todas essas coisinhas que a minha filha foi, né, foi aprendendo e foi se desenvolvendo, a minha mãe estava presente. Então, acho que foi um tipo de um resgate, não sei, mas isso eu sempre quis que acontecesse. Então, isso para mim era muito importante, essa vivência da maternidade, mas com a participação dela bem próxima, por conta dessa experiência que também não deixa de ser algo relacionado ao trabalho, à jornada de trabalho, porque era uma outra época, a gente vivia num outro lugar. Eu acho que se eu tivesse tido filho quando eu ainda morava em São Paulo, talvez fosse uma experiência muito parecida com a da minha mãe. Então, foram escolhas que eu fui fazendo ao longo do tempo, mesmo é, tendo sido há muito tempo atrás, ainda estava muito longe de eu ter engravidado, mas sem perceber, foram escolhas que eu fui fazendo até chegar no ponto que funcionou e que foi algo que estava bem perto do que eu gostaria que fosse. E deu tudo certo. Você foi falando, né? Eu não consigo deixar de pensar, né, no quanto a nossa cultura e a nossa sociedade impactam mesmo, né? A nossa experiência enquanto mães, né? A gente, né? Você comentou da licença maternidade, né? Que vamos por aí 4 meses, né? 2 meses ela grávida teve que voltar. Você tinha 2 meses. Então, assim, quanto que isso realmente impactou, né? A vivência dela enquanto mãe sua, provavelmente não lembra, né? Mas tem as marcas aí, né? Foi uma experiência mais planejada, então. Foi. Foi bem planejado. Uhum. Mesmo assim, medos. Muito. Como que foi esse retorno para vocês, né, Mara e Márcia, de voltarem? Talvez num terreno totalmente novo, mas foi gradual. Como que aconteceu? No primeiro ano do Inácio, eu priorizei estar mais perto dele também, o máximo que eu pude. Então, eu dei início no meu empreendimento, comecei a gravar umas aulas na área de vendas. Não peguei nenhuma empresa nesse primeiro ano para. Eu tinha já a ideia de começar com consultoria, de fazer alguns treinamentos presenciais, mas apesar de eu ter uma rede de apoio muito grande, a minha rede de apoio inteira trabalha. Então, na época, as avós trabalhavam, as tias trabalham. Não tinha alguém assim de confiança que eu pudesse deixar ele um pouquinho para poder fazer uma outra coisa, né? Para poder fazer algum trabalho. Então, eu ficava mais em casa, fazia o que dava home office, o que assim foi muito difícil para minha parte como mulher independente, porque eu ganhava muito bem. Eu era muito independente financeiramente, então nesse início de jornada empreendedora, não entrava a mesma quantidade de dinheiro que eu estava acostumada, né? Afinal de contas, é um início. E sem contar daquela crise existencial que bate também no começo, porque por mais que eu havia decidido ficar mais tempo com ele, sabia que era isso que eu queria também no empreendimento, eu não sabia ao certo ainda qual tipo de produto que eu estava vendendo, o que eu ia oferecer. Estava tudo muito novo na minha cabeça, né? Então eu sabia fazer aquilo que eu fiz a minha vida inteira, que era uma empresa me contratar e eu vender para aquela empresa o produto dela. Mas e no momento que chegou a minha vez de criar o meu próprio produto, de ser a minha própria marca e mostrar para as outras pessoas que isso era bom?
Então, assim, eu ficava o tempo todo naquela crise existencial. Ai, será que realmente estou certa? Ai, será que realmente é isso que eu quero? Será que é bom mesmo o suficiente para eu já vender para as pessoas? Então, assim, e muito daquilo, quem eu sou agora? Essa pergunta sempre vinha na minha mente, assim, e agora? Quem eu me tornei? Quem eu sou? O que eu quero me tornar? O que está acontecendo com a minha vida agora? Que, assim, era aquela divisão assim de um amor incondicional cada vez que eu olhava para ele, aquilo me dava força e eu sentia algo que eu nunca havia sentido na minha vida antes, né? Que o amor de mãe é a coisa mais linda que tem. Então tem esse lado romântico, mas tem o lado que ninguém conta. Ninguém vai contar, por exemplo, isso, que, nossa, eu amo o meu filho, mas em alguns momentos da minha vida eu não amava ser mãe. Eu não conseguia identificar, sabe? Me identificar com aquela rotina, parecia que não era para mim. E só que uma hora passa, né? Não é eterno aquele sentimento. É realmente aquela sensação de o tempo todo culpa de não saber de ter esse sentimento. Só o fato de sentir isso, de nossa, o que que eu tô fazendo? O que aconteceu com a minha vida? Eu me sentia culpada. Eu falava, não, olha aqui, a coisa mais linda que eu tenho, e eu com esses tipos de pensamentos, né? Então a gente sente culpa por isso, culpa por não saber se está cuidando certo, culpa por não ter o tempo todo estar bem, de vez em quando tá no momento que não tá legal. Então, assim, eu passei de um lugar que eu tinha que trabalhar todos os dias maquiada, de salto, cabelo escovado, para olhar no espelho e me ver, às vezes, 5 horas da tarde de pijama e sem escovar o dente, porque eu não estava conseguindo equilibrar os pratinhos. Então, assim, teve essa fase, mas falo que com o passar do tempo, eu fui me redescobrindo, fui encontrando o meu caminho. Depois de um tempo, com 1 ano e 1 mês, o meu filho foi para a escola, já começou a ficar um pouco mais tranquilo para trabalhar. E nem por isso também, eu falo, né? Nem por isso deixei de ser mãe. Busco ele na escola, chega à noite, meu horário é só à tarde, é eu e ele. De manhã, antes de ir para a escola também, ia sem pressa para fazer as coisinhas com ele com calma. E a gente vai se adaptando dessa forma. Então, o início da carreira, quando eu voltei a trabalhar, foi isso. Foi um pouco perdida, sem saber muito bem se eu estava no caminho certo e curtindo ele o máximo que eu pude. Legal. Eu fico pensando aqui, né, você falando, o quanto que ser mãe já muda a nossa identidade, né? E mexeu muito, né, na questão visual também, né? Na autoestima mesmo. A gente tem nossa autoestima impactada. E você me falando, né, o quanto que antes era rotina, estar arrumada, né? O quanto que isso deve ter impactado. E essa transformação, né? Já não é fácil descobrir quem somos depois de ser mãe e ainda pensar em que produto, né? O que que eu vou fazer, Exatamente. né? Conciliar, tentar conciliar ainda mais uma questão, né? Interessante. A Márcia. Eu achei muito bom uma colocação da Mara, porque eu lembro quando a minha filha nasceu, eu falo que para o meu marido, né? A nossa vida mudou de um minuto para o outro, né? Porque em um determinado momento a gente estava ali, eu sou uma pessoa super de rotina, eu sou assim, eu planejo muito todas as coisas, e aí de um dia para o outro, eu estava ali com uma criancinha que dependia exclusivamente de mim, e o meu marido ali, no dia seguinte, não que a vida dele, lógico, mudou um pouquinho, mas ele continuou fazendo as mesmas coisas que ele sempre fez. Então, ele continuou indo jogar futebol, ele continuou, sei lá, vendo televisão sem ter opções, ele voltou a trabalhar, e eu achava aquilo tão injusto. Eu ficava assim, que injusto. E assim, ninguém tinha culpa, né? Porque é algo que é assim. Mas eu ficava assim, a minha filha depende de mim, tipo, se eu não tiver aqui, ela não vive, porque tinha várias coisas naquele começo, era só eu que podia oferecer para ela. E aí chegou um ponto que eu ficava me questionando, assim, quem sou eu? Eu perdi um pouco da minha identidade, porque a minha identidade naquele momento era só fazer aquilo, e por tanto tempo eu fiz muito mais coisas, eu representava muito mais coisas para várias pessoas,
E até cair essa minha ficha, até eu entender que era necessário aquilo e que aquilo não ia durar para sempre, demorou um pouquinho. E aí, só que aí no meu caso, como eu já tinha passado por esse processo de desaceleração na gravidez, eu não sofri tanto com essa pressão com o retorno. Então, não era algo que ficava pairando sobre a minha cabeça, como seria quando eu fosse voltar, porque já foi um processo que eu tinha iniciado antes. Nessa época, eu já trabalhava como freelance, eu trabalhava com rede social numa época que estava começando, só tinha Facebook. Então, eu criava, não sei se é da época de vocês, que faz tempo, mas tipo, falava que era fanpage, aí eu personalizava a página, trabalhava com o desenvolvimento de site, mas algo bem mais superficial, não é que nem é hoje, cheio daqueles códigos todos. Então, o meu trabalho publicitário ele foi mais para esse lado da internet. Então, eu tinha, vez ou outra, um cliente ali que eu atendia, mas nessa época eu pausei tudo e não planejei quando que eu ia voltar. Eu pensava assim, quando eu me sentir pronta, quando eu conseguir entender que dá para encaixar, eu volto. Então, não me senti pressionada nesse sentido. Tanto é que, realmente, por um ano, eu vivi de pijama o dia inteiro. Eu ia no banheiro com a criança no colo. Eu não conseguia me desprender. Era uma extensão minha. Só que aquilo foi algo que eu escolhi, né, tanto é que eu nem lembro. Hoje eu brinco com meu marido, eu não consigo lembrar das fases ruins, das fases difíceis. A gente esquece, né? A gente só lembra das boas. E aí, depois que ela fez um ano e pouquinho, que aí também ela foi para a escolinha. Então, aí eu fui encaixando algumas coisas de uma forma bem gradual, principalmente quando ela estava na escola. Só que, à medida que ela foi crescendo, eu fui me responsabilizando com mais atividades. E é algo que a gente não percebe, porque você começa bem devagarzinho, aquilo vai crescendo e você não tem essa visão, porque não é algo que acontece de uma hora para outra, é gradual também. Então, eu não fui percebendo quanto aquela carga de atividade foi aumentando. Então, chegou um ponto que, mesmo em horários que ela estava em casa, eu tinha trabalho para fazer, e é muito difícil. Eu falava assim, era uma época que o home office não era tão difundido, e era muito difícil. Eu toda hora falar para ela que eu não podia fazer tal coisa, ou olhar para tal coisa, porque eu estava trabalhando. E eu tive que responder isso várias vezes, e isso me fez sentir culpa. Mas aí ela já tinha, acho que uns 4 aninhos, por aí. E teve um dia que eu lembro que eu até coloquei um espelho do lado do computador para eu conseguir enxergar o que ela estava fazendo aqui atrás de mim, porque era arte atrás de arte, né? E aí, com o tempo, aí mais, né, com o passar de mais anos, aí eu fui assumindo mais responsabilidade, até que chegou um ponto, que aí faz um pouco menos de tempo, que eu me vi muito imersa, completamente no automático, trabalhando de uma forma muito maior do que eu tinha planejado, e eu não percebi. Então, acho que o meu processo de me sentir pressionada, de me sentir culpada, eu não acho que nessa fase eu tive medo de perder espaço, que eu sei que é uma questão que foi colocada, porque foi algo que foi acontecendo aos pouquinhos. Eu não cheguei num lugar que estava pronto, ele foi crescendo à medida que eu também fui aumentando. Mas chegou um ponto que ela tinha, agora eu não vou lembrar exatamente quantos anos, mas era uma idade que exigia muito, que eu acho que é a idade do seu filho, Mayra, eu acho que é 7, 8 anos, da mais novinha. Minha filha, acho que é a minha. Foi mais ou menos por aí que eu estava. Eu estava presente em momentos específicos, então, assim, eu nunca abri mão de levar para a escola, de buscar, de fazer a refeição junto, de ajudar numa tarefa escolar, mas fora esses momentos, sabe quando você tá, mas você não tá? Eu estava ali presente de corpo, a minha cabeça estava completamente em outro lugar, eu estava constantemente preocupada com alguma coisa, sobre trabalho, eu não conseguia me desligar. Só que foi algo que aconteceu que eu não percebi. Então, nisso até hoje eu me culpo. Assim, é algo que eu trato até hoje.
Mesmo já tendo feito um tempo, já consegui me reorganizar, graças a Deus, em tempo, mas foi um período que eu não sei se ela lembra, não sei se isso para ela teve algum impacto, porque ela era mais nova, mas eu lembro de muitas coisas da minha infância. Eu lembro da minha mãe ausente, mas hoje eu tenho esse entendimento. Acredito que talvez para ela funcione da mesma forma, porque à medida que a gente cresce, principalmente a gente sendo mulher, a gente entende a dinâmica do mercado de trabalho. Então, acho que facilita um pouco essa compreensão. Mas um medo que eu sempre tive é sobre o quanto que as coisas que acontecem na nossa infância impactam a nossa vida adulta. Então, as coisas que faltam, às vezes alguma coisa que tenha acontecido e que, aos olhos dos nossos pais ou dos adultos, não tenha sido tão claro como foi para a criança. E aí a gente cresce com isso. Então, eu sempre procurei, assim, tentar ressignificar muitas coisas e tentar resgatar muitas das experiências que eu tive quando eu era criança, trazendo para a minha realidade agora como mãe e sempre buscando fazer esse paralelo. Lógico que nessa fase que eu falei que eu entrei no automático, eu não percebi, eu acho que isso é uma coisa que acontece com muitas mulheres e com muitas mães, porque chega um ponto que essa coisa, eu acho que ela é tão romantizada que você sente culpa por você estar preocupado com alguma coisa em relação à sua filha ou seu filho. Então, eu tenho, não sei, se eu tenho que ir na escolinha porque vai ter alguma coisa lá. Então, é horrível você falar isso dentro do seu trabalho, porque o que vão pensar? Você está priorizando, quer dizer, uma festinha de escola do que o seu trabalho? Ou uma situação de saúde, qualquer coisa assim. Então, a gente fica buscando justificativa o tempo todo, porque parece que a gente está errado. E aí eu acho que esses acontecimentos, essas situações, vão colocando cada vez mais a gente no automático. Então, chega um ponto que você meio que finge que você não é mãe, dentro ali daquele ambiente, porque é mais fácil você tentar bloquear isso dentro da tua cabeça e ali naquele lugar você agir como qualquer outra pessoa, do que você tentar inserir as suas questões particulares e ouvir algo que não vai ser muito legal. Então, acho que a minha experiência foi mais esse retorno, que não foi tão rápido, mas que me colocou no processo automático e me distanciou no momento que eu acho que ela mais precisou. As duas usaram um termo aí que eu falo que a gente escuta falar muito, né? A culpa materna, né? É culpa por estar com o filho, não estar trabalhando como eu gostaria, né? Ou como eu sabia, como eu deveria, como a sociedade acredita que eu deveria estar trabalhando. É culpa também por estar em casa, ter mais flexibilidade, poder cuidar dos filhos, e deixar de ganhar um pouquinho a mais para poder oferecer uma vida, né, materialmente falando, né, condições confortáveis de vida. E aí a gente se depara, né, com esses dois relatos em que a gente vê que somos seres humanos, né? Então a gente falha, a gente erra, mas a gente acerta também. Mas a gente não enxerga muito bem os acertos, né? Pensando aqui, né, Márcia? Esse seu medo, né? A infância realmente é o chão que a gente pisa a vida toda, né? Mas a gente está falando aqui com mães que eu acredito que estão sempre fazendo o que é melhor, né? O que está e que não está muitas vezes no seu alcance, né? E esse medo é um medo também que eu compartilho. Meu Deus, e se algo fugir aos meus olhos enquanto psicóloga também, né? Sabendo às vezes o jeito certo, não existe muito bem certo e errado, né? Mas tendo ali uma linha que faz mais sentido, e se eu errar, né? E a verdade é que nós não temos controle total do que vai ou não vai gerar sofrimento na vida do nosso filho, né? Eu posso estar fazendo o meu melhor e isso pode impactar. Como eu posso, né, na sua experiência, pode ter te afetado diante do que da sua história de vida e tudo mais, mas não tem como a gente mensurar o quanto afetou a sua filha, né? Então, a gente lida o tempo todo com a culpa. E muito a gente tem que parar para analisar do quanto que essa culpa vem do que faz sentido para a gente, que é né, a hora de, opa, parece que está vindo algo que
não está coerente com a vida que eu gostaria de seguir, né? E quando é uma culpa que é aquela de atingir expectativas alheias, né? Que é o que mais vem por aí, né? Quando você não faz aquilo que o outro, né, tá esperando de você, né? Pegando o gancho disso, né? Como vocês conciliam hoje, né? Na realidade de vocês, como vocês conciliam a vida? Quais as dificuldades que tá em equilibrar esses pratinhos, maternidade e trabalho? Olha, Maíra, uma coisa que eu já desapeguei é de dar conta de tudo. Porque eu já tive uma época que eu acreditava que era possível, porque pessoas muito próximas a mim falavam: ah, mas fulana de tal consegue, tem 2 filhos e dá conta de cuidar de casa, de fazer isso, de fazer aquilo. Então a gente tem muita comparação. E tem outra coisa também, quando a gente olha nas redes sociais, ali existe uma vida tão perfeita que se a gente acreditar que aquilo é real, a gente surta. Literalmente a gente surta. Eu já cheguei a olhar algumas, como a gente diz, né? Uma partícula da vida da pessoa, ela escolhe ali o melhor pedacinho da vida dela, posta, e a gente acredita que aquela é a vida dela. E aí começa a se culpar, fala assim, nossa, mas parece que para mim não tá tão leve assim. Parece que para mim tá mais pesado, tá mais difícil de conseguir dar conta de tudo. E eu vejo a pessoa postando que tá ali dando uma organizada na casa, que tá com o filho trocadinho, alimentado, que tá conseguindo estudar e trabalhar e tudo. Eu falo, gente, o que que eu tô fazendo de errado, né? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz, claro, quando eu me dei conta, ó, agora eu tenho uma nova rotina, é diferente de quando a gente sai de casa com um horário para entrar e para sair do trabalho e chega lá já sabe o que tem que ser feito. É diferente. E quando a gente tem agora, tem mais um papel aí para cuidar, né? É o papel de ser mãe, continua com o papel do trabalho, só que é um papel novo agora. E tem a rotina da casa também, de marido, né? Que na época eu estava junto com o pai do meu filho. Então, a primeira coisa que eu fiz foi realmente organizar. Separar quantas horas que eu tinha disponíveis no meu dia, como que é a rotina de sono do meu filho, e o máximo que eu pudesse tentar me adequar àquilo, mas passar a aceitar que quando saísse alguma coisa fora daquilo que parecia que estava tudo perfeitinho, encaixadinho, estava tudo bem. Deixa o que faltou para o dia seguinte, sabe? Não me cobrar tanto mais. Então, hoje, assim, o Inácio ele estuda na Primeiros Passos, então eu tenho essa flexibilidade também de levar ele na escola mais perto do meu horário de trabalho, o que me dá mais tranquilidade. Mas no começo, não. No começo eu falava, muitas. Eu ouvia demais as pessoas falando assim, mas como assim? Seu filho não tem rotina, não tem hora para chegar, não tem, chega em qualquer horário. E aí eu tentava me adequar, não, verdade, ele tem que chegar às 8 em ponto todos os dias. E aí eu via que assim, eu ficava tão paranoica naquilo, e aí se ele chegava um pouco mais tarde, nossa, eu não consegui bater o horário, né? Eu assim, não, a partir de agora vou deixar mais leve para mim e para ele, porque aí eu me estressava, eu me acelerava e aquilo passava para ele. Eu via que o estresse passava para ele também. Falei, não, para com isso. Eu tô sofrendo, ele tá sofrendo. Vou seguir uma rotina. Eu já escolhi ser empreendedora para não, lógico, tenho todo o respeito com o horário, tudo com os meus clientes, mas assim, para não dever satisfação para um patrão, sabe? Para bater ponto. Eu já escolhi isso para mim, então vou deixar mais leve. Se eu tenho que, se a minha cliente, o meu cliente, eu tô com uma reunião, alguma coisa agendada para as 9, vou levar ele um pouco mais perto do meu horário de trabalho, deixo ele na escola, vou direto para o trabalho. E aí eu comecei a perceber que adaptar essa rotina deu mais certo. Agora, claro, depois ele vai entrar no fundamental, na alfabetização, eu já sei que tem horário para cumprir. Então, também já preciso começar a pensar numa nova rotina, mas é aquele negócio, um passo de cada vez, né? A gente tem mania de já sofrer por antecipação, já, nossa, e agora? Daqui 2 anos ele vai começar, e o que que eu vou fazer?
Não, vamos. Então, assim, são essas lições que eu fiquei, sabe? É um passo de cada vez, pensa na fase de agora, depois você pensa na próxima fase e aceitar que eu não dou conta de tudo. Foram as duas coisas que começou a me dar mais sanidade mental, sabe? Me deixou mais tranquilinha. Não, perfeito. E você vai falando, a minha entrou no fundamental agora, e a gente tenta se colocar, né, muito nesse lugar de prever muita coisa na maternidade, e a verdade é que não tem como a gente se lançar a lugares que a gente nem conhece. Daqui 2 anos ele vai ser outra criança, mais independente, né? E a gente, que bacana que você está conseguindo, né, conciliar tudo isso. Até anotei aqui, para não esquecer, né, o quão importante é isso, né, dessa rotina flexível. Às vezes a gente se coloca tanta rigidez, né? Realmente, assim, eu preciso, e claro que a rotina ela é importante, ela nos direciona para a criança também, mas não precisa ser tão rígido. E quando a gente fala da maternidade, né, muita coisa sai, né, do esperado. É um dia que amanheceu com febre, né? É um dia que saiu tudo fora do esperado, né? E são preocupações que nós, mães, acabamos tendo muito mais do que os pais, e não porque o pai é desnaturado, não estamos falando isso aqui, mas eu queria trazer uma questão, né, do quanto que os pais, a sociedade não espera tanto deles quanto esperam da gente. Consequentemente, a gente aprende a esperar muito mais também da gente, né? De ter que a gente virar equilibrista, né? Muitas vezes. Mas é bacana. Esse recorte da rede social também é algo que a gente tem que tomar muito cuidado o tempo todo. E para você, Márcia? Essa coisa da rede social, quando a Sofia era pequenininha, eu não fui tão refém disso, porque não era tão forte como é hoje. Eu acho que eu teria dado uma surtadinha muito grande, porque realmente a gente inconscientemente fica se comparando, né? E isso que você falou sobre o estresse da rotina, dos horários, criança pequena é equivalente a gente não ter controle sobre nada. Por mais que a gente planeje as coisas, tudo pode dar errado. Não dar errado, mas não sair como a gente gostaria. E, e aí isso vira um estresse, o estresse vira o caos. Aí a nossa vida assim, acompanha esse mesmo sentimento. E aí a gente sai da esfera mãe de ser, e esse sentimento de estresse, de caos, vai para todos os outros lados que a gente está presente. E aí eu acho que esse é justamente nesse momento que a gente, como mãe, é crucificada como somos. Porque aí, como a gente tende a levar essa dinâmica, né, de estar tudo muito atribulado, tudo meio bagunçado para as outras áreas que a gente está presente, a gente é mal compreendida, né? E eu acho que esse é um ponto bem importante de ser colocado, porque as pessoas esperam realmente essa perfeição, esse total controle sobre as coisas. E caso não seja assim, não deu certo. Você não é uma boa mãe, você não é uma boa profissional. Se você escolhe no final de semana descansar um pouco mais, ou fazer uma atividade com seu filho, ao invés de fazer um curso, ou trabalhar num lugar, isso, assim, e eu vejo que isso é muito romantizado. A gente não pode um monte de coisa, porque se a gente se permitir isso, a gente não é o que a gente deveria ser. E isso eu presenciei muito, não aconteceu diretamente comigo, mas eu presenciei muito esse tipo de percepção, e isso é bem difícil você conseguir lidar, né? Você está escolhendo uma coisa e não outra. Então, acho que a questão da conciliação, você conseguir conciliar bem todas as esferas da sua vida, ela está muito mais associada às escolhas que você faz. Então, talvez seja desse ponto que eu parti. Eu escolhi, em algum momento da minha vida, colocar minha filha como prioridade, coisa que talvez eu deveria ter feito antes, mas, né, por conta de várias circunstâncias, não foi assim que aconteceu, porque naquele momento eu escolhi o trabalho, mas em outro momento eu escolhi ela como prioridade. Então, para mim, hoje,
Eu vejo que hoje eu me sinto assim muito realizada, profissionalmente, inclusive, porque todas as minhas demandas, a minha rotina de trabalho, ela é baseada a partir das necessidades da minha filha. Então, assim, eu tenho uma rotina com ela, apesar dela ser grande já, mas a gente acaba continuando tendo certas coisas. Então, levar na escola, buscar, levar em curso, levar em médico, levar em alguma atividade extra. Então, eu tenho esses compromissos com ela. E eu tenho alguns horários que não são exatamente os melhores. Então, tem alguma coisa no meio da tarde ou no meio da manhã. Então, eu encaixo as minhas coisas a partir disso, e não o contrário, como eu sempre fiz. Isso, como a Mayra falou, é um privilégio que quem empreende, né, de vez em quando consegue estabelecer, mas eu acho que poderia ser algo melhor compreendido para todos os tipos de profissionais, porque isso não vai fazer com que ela faça pior o trabalho dela, muito pelo contrário. Eu acho que isso promove, inclusive, uma sensação de bem-estar e de que a pessoa está conseguindo dar conta de várias outras coisas e que ela está conseguindo se permitir ser presente em todos os lugares que é esperado dela, que ela provavelmente vai conseguir fazer tudo muito melhor do que faria se ela não, né, não pudesse estar presente nesses momentos. Então, eu vejo que a conciliação ela vai muito pelas escolhas que a gente faz em determinados momentos da nossa vida, diante das possibilidades também. São escolhas, né? Talvez a mãe empreendedora tenha mais flexibilidade, mas não quer dizer também que seja mais fácil. Existem muitas renúncias, eu acho que para cada escolha que a gente faça, né? Só queria pontuar mais uma coisa, né? A importância do que as duas trouxeram aqui, e eu estou vivendo também na prática muito isso, que é a rede de apoio, assim, né? Eu também tenho uma ótima rede de apoio familiar, mas o quanto que a escola, né? Quando a gente traz para a sociedade mesmo, a importância das escolas, a importância da gente cuidar disso, né? De ter rede de apoio real, né? Quanto que é bom, meu Deus, poder voltar a ter uma manhã livre, né? Para a gente conseguir fazer o que precisa ser feito e justamente estar mais leve, né? Para ter mais tempo de qualidade depois. Eu acho que isso que a Márcia apontou agora tem tudo a ver com isso, né? Enquanto a gente está com aquela sobrecarga mental, de preocupações, né? De como, do bem-estar, muitas vezes, dos nossos filhos, a gente não consegue render, a gente não consegue estar 100% ali, né? E isso é real. Bom, e eu gostaria, né, de trazer uma reflexão, porque tem muitas mães, Mara e Márcia, que pensam muito, né, se querem ou não querem ser mães, diante disso que a gente tem visto, né, das dificuldades. Eu falo que, assim, existe a romantização e existe a demonização da maternidade também. Eu acho que são dois extremos. O que que vocês falariam para essas mães que têm medo, né? Que pensam aí se querem ou não querem ser mães por conta aí da questão profissional? Olha, eu vou começar a falar assim, uma frase que alguém me falou quando eu levantei justamente essa dúvida: quero ou não quero ser mãe? Vou ou não vou? E essa pessoa me falou assim: olha, eu já conversei com muitas pessoas que aos seus 50, 60 anos não se tornou mãe e que se arrependeu. Várias. Mas até hoje eu nunca conversei com uma mãe que olha para trás e fala: eu me arrependo de ter sido mãe. Aquela mãe que tá ali, né, que sabe que é mãe e exerce seu papel, ela não se arrepende de ser mãe. Então, claro, ainda penso que tem que ser sim uma escolha pensada, principalmente em conjunto com o seu parceiro, porque a vida vai mudar. Isso é fato. Dizer que tudo vai continuar igualzinho era antes, não vai. Ser mãe é renunciar a muitas coisas. É renúncia, é escolhas, é prioridade, as prioridades mudam. Mas ainda assim, no meu caso, no caso da Márcia, que também compartilhou aqui, mudou até para melhor, porque acaba sendo um impulso ainda maior para subir de nível, para ir para um outro patamar na vida profissional.
a gente acaba se tornando pessoas melhores como seres humanos e como profissionais também. Porque a gente entende que agora não somos mais sozinhas, tem alguém para a gente deixar um legado, tem alguém por quem a gente quer lutar por aquela pessoa, olhando lá na frente já para um futuro melhor. Então, até esse sentimento que a gente tem de estar o tempo todo dividido entre certo ou errado, a gente se sente culpada hoje por ter menos tempo com as crianças, com os filhos, porque está construindo uma carreira, uma vida profissional melhor, para lá na frente dar uma vida melhor e até aproveitar mais tempo junto. Então, e ao mesmo tempo, se a gente, vou largar tudo e vou curtir só com os filhos, pode ser que chegue um momento em que o arrependimento e a culpa seja outra, né? Seja, me sinto culpada por não poder proporcionar tudo que eu gostaria. Então, assim, culpa a gente vai sentir de qualquer forma. É como a gente fala, né? Assim, dor, a gente sofrer, você vai sofrer de um jeito ou de outro, assim, do tipo, vou sofrer agora porque eu vou ter que deixar um pouquinho, né? Aquele sentimento de, nossa, parece que eu sou um monstro, tá deixando meu filho ali para ir trabalhar. E tem a dor de lá na frente, putz, eu queria ter sido uma profissional melhor para o meu filho se orgulhar. Então, assim, de qualquer forma, a gente vai encontrar alguma culpa, porque mãe não pode ver uma culpa passando no ar que a gente quer pegar pra gente. Então, é a gente escolher qual culpa a gente vai querer levar. Não, bem brincando, assim, né, que eu falo isso, mas não existe certo ou errado. Ser mãe não vem com um manual de instruções, mas é como eu falei aqui no começo. Eu, quando me tornei mãe, quando descobri a minha gestação, eu senti medo porque eu não tinha experiência com criança. Até muitas pessoas falam para mim até hoje. A avó dele fala assim, Mara, eu achava que você não ia dar conta. Eu falava assim, gente, essa menina vai dar trabalho, porque ela não vai saber cuidar da criança, ela nunca teve esse tipo de responsabilidade. Nossa, a gente vai ter que ficar com ela 24 horas lá na casa, né? E por fim, eu que dei o primeiro banho, que cuidei do umbigo, fui aquela mãe corajosa que, assim, introdução alimentar da criança já foi uma banana na mão da criança, tosse, vira aí com isso. Por quê? Porque eu estudei, hoje em dia tem informação, né? Então, o estudo me falou assim, não, alimento sólido é bom, vou dar logo uma banana na mão. E é coisa assim, nasce um filho, nasce uma mãe também. Só que por mais que nasce uma mãe que a gente instintivamente aprende a cuidar, amar, proteger, por outro lado, tem muitas coisas que a gente vai errar no meio do caminho, que na verdade nem gosto de falar errar, né? Não existe certo ou errado, a gente erra tentando acertar. Então, é sempre pensar nisso. Não existe mãe perfeita, a mãe perfeita é a mãe que seu filho tem. É isso que eu tenho para passar. Perfeito. Qual é a culpa que faz sentido carregar? Isso é muito real, né? Você, Márcia. Bom, eu vejo que, como eu comentei também, nenhuma maternidade é igual a outra. Então, ao mesmo tempo que eu compreendo as mães que as mulheres que escolheram não ter filhos, eu reforço também que é uma escolha muito importante, é muito sério. Eu sei que tem algumas mulheres que engravidam sem ter necessariamente planejado, mas ao longo do tempo é algo que passa a fazer sentido ou faz sentido, mas eu também sei que tem muitas mulheres que decidem engravidar por algum tipo de pressão externa. E realmente a vida não te prepara, a gente só entende o tamanho daquele fardo, não no sentido ruim da palavra, mas quando a gente está vivenciando ele. Eu mesma, mesmo tendo escolhido, mesmo tendo planejado, nossa, eu não sei quantas vezes durante ali os primeiros meses eu fiquei, o que eu fiz da minha vida? Porque é muito difícil, você se questiona muitas vezes, e se você não tem algum senso assim de entendimento sobre a importância desse trabalho, desse papel e o quanto isso vai
o quanto tempo isso vai permanecer dentro da tua vida é muito complicado. Então, eu conheço pessoas que decidiram ter filho por algum tipo de pressão, por alguma questão ali particular, por querer, de repente, fazer com que o relacionamento desse certo, ou porque alguém falou que ser mãe é algo muito importante. Ah, isso aí, se você não tiver um filho, a sua vida vai ser incompleta. E tem pessoas que realmente não que não nasceram para aquilo, não estão prontas para aquilo naquele momento da vida. E isso é uma coisa que a Mara falou também. Você precisa recalcular toda a sua vida para conseguir encaixar um filho dentro dela, né? Então, se você em algum momento você trabalhava muito e tinha uma situação financeira muito confortável, aquilo vai ser impactado. De uma forma boa, não. Você vai precisar ou trabalhar mais ainda, dependendo da situação, para conseguir oferecer o conforto que você deseja para aquele filho, ou você vai ter que desacelerar para conseguir dar um pouco mais de atenção, mas, consequentemente, ganhar menos. Então, assim, são escolhas. Em algum momento aquilo vai te frustrar, mas eu acho que a gente precisa estar muito consciente dessa escolha que a gente está fazendo, e evitar cair na armadilha de ficar ouvindo e aceitando conselhos de pessoas que talvez não sejam tão preparadas assim para dar aquele conselho. Porque às vezes a gente vai enxergar aquela situação através da lupa de uma outra pessoa e a gente, ó, se ferra. Então, acho que o meu conselho talvez seja esse. A gente procurar olhar para dentro, entender realmente o quanto que aquilo significa para a gente. Lógico que, assim como a Mara falou, depois que a gente está com o nenenzinho ali na mão, eu também nunca tive proximidade com outras crianças. Eu sempre fui muito assim, eu não conseguia nem falar com a minha barriga. Minha mãe falava que eu tinha que conversar com o neném na barriga, eu não consigo, é meu isso. Mas para minha filha, eu considero que eu fui a melhor mãe que eu poderia ser. Mas eu não tenho esse mesmo tipo né, de atitude, de coisa com filhos de outras pessoas. Eu não consigo pegar o filho de alguém no colo e ficar acarinhando e tal, mas é meu. Mas com a minha filha despertou algo em mim que não foi através de nenhum conselho que eu recebi, foi meu, nasceu de mim a partir daquela experiência. Então, acho que esse seria o conselho que eu deixo aqui para as mulheres que estão pensando aí, planejando ou com algum receio. Cuidado com os conselhos. A verdade é que cada maternidade, cada mulher vai experienciar a maternidade de uma forma única, né? E até os conselhos aí, né? Podem vir da pessoa que a gente mais confia, mas não é a mesma criança, não é a mesma mãe. Então, sempre, né? Eu falo que quando o filho nasce, a gente tem que aprender a escutar, né? A nossa vivência ali, porque ninguém é melhor do que a gente para entender o que o nosso filho precisa, né? E o Mas eu acho que conselho é uma. pode ser negativo também, né? Estava pensando aqui, você engravida, você está pensando em engravidar, vem alguém e começa a falar tudo de ruim que pode acontecer, e aí já te coloca no estado ali de ansiedade profundo, que você fala, não, isso tudo vai acontecer, eu nunca mais vou dormir, a criança nunca mais vai sei lá, vai comer direito, você está fazendo tudo errado, o seu casamento vai para o beleléu. É só Exato. conselho bom, hein? Não, e é a vivência daquela pessoa, né? Sobre as experiências dela, né? A gente vai viver outras, né? Então, eu acho que para essa decisão tão importante, precisa olhar para a particularidade, para o que faz sentido, primeiro entender esse desejo real aí, né? Se quer ou não quer ser mãe, né? E sobre como é a sua rede de apoio. A gente está falando aqui, nós estamos com mulheres que eu estou entendendo que tem rede de apoio, que tem escola, que tem, né? Óbvio, às vezes não tanto quanto a gente gostaria, mas a gente precisa sim considerar isso, né? E obviamente que ser mãe, eu falo que quando nessa transformação toda, né? Acho que a gente poderia enumerar aqui milhões delas, mas muda muito o nosso senso de prioridade, né? Então, nosso senso de urgência muda muito.
Por que que eu estou falando isso, né? Porque a gente, profissionalmente falando, é isso que a Mara falou. Aqui a gente escutou experiências positivas, né? Profissionais, né? Esse senso de urgência, ele muda e ele pode fazer com que a gente enfrente algumas inseguranças, algumas travas, alguns medos profissionais que antes a gente tinha e não conseguia lidar e não, né, não estava ali para conseguir enfrentar. Do outro lado, surgem outros medos, outras inseguranças e outras questões, óbvio, né? Mas esse senso de urgência, eu acho que ele é importante, né? Ele reorganiza a nossa vida, do que é realmente prioridade, do que é necessário, né? Como a Mara disse também, não estamos mais sozinhas, né? Bom, e para concluir, meninas, como a maternidade, né, mudou vocês profissionalmente? O que que ela agregou, né? O que que ela transformou profissionalmente falando? Para mim, a maternidade ela tá ela influencia diretamente na minha profissão, na profissional que eu me tornei, né? Porque hoje eu tenho muito comigo, é algo que eu não me preocupava tanto com isso antes, mas hoje eu vejo assim que desistir não é uma opção para mim. É aquele negócio, eu tenho o plano A, e esse plano A, eu tenho que fazer dar certo. E já puxando o gancho aqui do empreendedorismo, a gente quantas vezes pensa, vou jogar tudo pro alto, isso daqui não tá dando certo, não é para mim. Porque assim, às vezes você tá lá em cima, fechei contrato, novo cliente, nova parceria, dali a pouco vem alguma notícia que faz isso aqui, não, chega, chega, não quero mais. Aí fala, não, mas é isso que eu quero, é o que eu escolhi. E aí eu falo, olha tudo que eu enfrentei, o que eu passei, que quando eu comecei a gravar os meus cursos, eu me lembro que assim, os meus seios enchiam de leite. Aí a minha irmã pegava o Inácio Pititico e levava lá no estúdio para eu amamentar. Então eu vejo assim, eu deixava a minha irmã, minha cunhada mudavam a rotina delas para poder cuidar do meu filho para mim, para eu poder trabalhar. Então, tudo o que eu me lembro, assim, quando eu me lembro tudo que eu passei, toda a minha jornada, isso me dá uma força tão grande. Eu olho para ele e falo, filha, eu tenho que te deixar na escola. Um dia você vai entender o porquê que a gente fica tanto tempo separados ao longo do dia, mas eu vou vencer. Eu vou te dar muito orgulho, eu vou fazer dar muito certo isso daqui, e essa vitória vai ser de nós dois. Então, como profissional eu tive muito esse senso de vitória mesmo, de ir em busca, de não desistir. Eu me tornei muito mais resiliente, mais forte. Parece que a gente se torna mãe, se torna uma leoa, né? Que nada mais nos amedronta. É a forma como eu me sinto como profissional hoje em dia. Legal, legal. Eu vou ouvir a Márcia, depois eu. Bom, para mim, eu acho que assim, o que mais mudou foi esse senso de tempo e prioridade. Como eu comentei, eu tive algumas sequências de experiência de trabalho que eu tive que me dedicar muito, foi uma imersão muito grande e em determinado momento eu entendi que eu precisava fazer diferente. E aí eu reorganizei tudo. Hoje a minha filha, ela é a minha prioridade. Tudo que eu planejo é a partir das necessidades dela. Então, hoje eu vejo que assim, eu me sinto, como eu falei, eu me sinto muito realizada profissionalmente porque eu sinto que eu tenho esse tempo suficiente para tudo que eu preciso fazer, mas principalmente para estar perto dela. E aí eu queria fazer um gancho aqui, trazendo esse contexto, que por muito tempo eu sempre sonhei ter 2 filhos. Sempre quis. Lógico que quando ela nasceu, essa ideia acabou. Cheguei em casa da maternidade, falei, que isso, que ideia de jirico. Mas passado um tempo, isso foi voltando. E aí, quando eu estava com
esse pensamento, com essa ideia muito forte. Eu estava justamente nessa fase de estar trabalhando muito e eu não conseguia ver isso acontecendo, porque eu fazia justamente essa avaliação. Então, assim, hoje eu não tenho tempo para ter um filho. Então, hoje, para ter mais um filho. Se eu for ter outro filho hoje, eu vou ter que colocar outra pessoa para cuidar dele, né? Vou ter que terceirizar algo que eu queria estar presente, assim como eu tive no da minha filha. E se hoje eu não tenho tempo suficiente para estar com ela, imagina para estar com mais um. Então, eu repensei muitas vezes e fui adiando essa vontade de ser mãe novamente por conta desse entendimento. Então, eu precisaria trabalhar mais para conseguir dar conta de financeiramente oferecer para os dois as mesmas coisas, e aí eu não ia ter tempo para nenhum, ou eu teria que ter mais um filho e ainda assim colocar numa escolinha muito cedo, ou não conseguir estar presente, porque era outra dinâmica de vida que eu estava passando. E em dado momento, há uns 2 anos atrás, 2 a 3 anos atrás, foi quando eu reformulei todo esse meu momento de vida. Então, eu refiz todo o meu processo de trabalho, que é o que eu faço hoje. E aí, falei, bom, agora chegou o momento, agora eu me sinto pronta, apesar de eu já ter um pouco mais de idade, mas eu falei, tudo é possível. Cláudia Raia teve um filho com 50 anos, dá para a gente fazer acontecer. E aí, vem a vida e me coloca uma situação de saúde extremamente delicada e que colocou uma pedra nesse sonho. Então, hoje eu não posso mais ser mãe, não posso ter mais filhos. E aí isso me fez repensar todas as escolhas que eu fiz lá atrás, todos esses adiamentos. E aí para eu chegar nesse momento e falar tudo que eu tinha, né, planejado, tudo que eu quis que acontecesse, eu escolhi outras coisas naquele momento e agora não tenho mais como. Não era para ser tão triste assim a história, mas foi algo que me impactou bastante quando eu me dei conta que eu não ia poder mais engravidar, mas eu acho que eu converso muito isso com a minha psicóloga, querida Débora, um beijo. A gente ressignifica muitas coisas, então essa foi mais uma. Então, por mais que eu não pude ter esse segundo filho, eu trouxe para minha dinâmica com a minha filha tudo isso que eu não consegui fazer até, né, naquela época que eu estava imersa naquele processo mais automático. Então, talvez essa seja a visão. Como eu falei no começo, tempo e prioridade. A gente tem que aprender a respeitar e se ouvir mais. Eu acho que a gente, o tempo todo, né, Márcia, a gente tenta olhar com as lentes do agora as decisões que a gente tomou no passado, né? O tempo todo a gente está tentando analisar a nossa vida, né, as nossas escolhas. E a questão é, as lentes de agora, elas não são iguais às lentes do passado, né? As escolhas, as decisões, elas foram tomadas, né, diante do que fazia sentido, diante de quem você era naquele momento, né? Mas é isso, né? A vida tem de muitas coisas que a gente não controla, né? E muitas mesmo, né? A questão é o que a gente faz com isso, né? Então, acho que entender essas, né, escolhas, acho que é da gente se culpar menos, a gente já tem tanta culpa, a gente falou muito disso aqui hoje, né? Do quanto que a gente se culpa muito, né? O tempo todo, né? Se eu não faço uma coisa, eu me sinto culpada. Se eu faço a outra coisa, eu me sinto culpada também, né? Então, acho que para esse assunto aqui hoje, né? Aprender a gente a se reconhecer mesmo, né? A reconhecer o nosso papel aí, né? O quanto que não é fácil mesmo conciliar maternidade, jornada de trabalho, né? Eu não vejo muitos podcasts falando sobre paternidade, e jornada de trabalho, por exemplo, né? Porque, como eu falei, existem, né? Tem pais, sim, que realmente não podemos chamá-los de pais, mas a gente não está falando daquele pai, né, que mesmo assim é um paizão e tudo mais, não é sobre isso, mas é cultural,
né? É muito cultural. Nós nos colocamos, nós aprendemos, a sociedade espera muito da gente, então nos impacta de maneiras diferentes, né? Do que com os homens, por exemplo, né? Então, não é um assunto fácil. Equilibrar as duas áreas da vida realmente não é um assunto fácil. Nem sempre a gente vai dar 100% nas duas, né? Então, a gente falou muito sobre isso aqui, das escolhas, né? Do quanto que é sempre, acho que a vida toda, a vida da mulher depois da maternidade envolve se readaptar constantemente. Quando a gente acha que, igual a Mara falou, né? Altos e baixos na vida profissional, aliado às fases, né? Da maternidade. A gente estava falando aqui, né? Eu com um de 2, a Mara com um de 4, eu tenho uma outra de 7 e a Márcia de 17, né? Então, cada momento da vida vai pedindo da gente que a gente se readapte, se reorganize, né? E eu compartilho muito do que a Mara trouxe, assim. Eu falo que o quanto que a maternidade ela tem a capacidade de trazer contradições, né? Porque ela falou muito da força, e é muito sobre isso. A gente se vê muito leoa, muito forte, encara o que for, e ao mesmo tempo tem momentos que tão impotente, tão, né, diante de uma dor do filho, diante de alguma situação que você não consegue controlar, tão frágil, né? A gente sabe que ser essa leoa, ainda assim a gente sente medo, ainda assim a gente tem questões, mas a gente encara. E só para concluir, né, tem uma frase que eu gosto muito de usar em todo encontro sobre maternidade, em tudo que eu faço sobre maternidade, né? Que faz pensar muito no nosso papel, né? Que é o ser mãe é fazer no ordinário algo extraordinário, né? Algo tão comum que nossas tataravós, todas as mulheres da Terra, muitas mulheres já fizeram, ao mesmo tempo tão único, tão especial, né? É naquele cuidado diário, invisível do dia a dia, a gente está formando um ser humano, né? Então, nada mais justo que muito custe, né? Aquilo que muito vale. Eu gostaria de agradecer muito a Mara e a Márcia pelo aceite do convite, né? Como eu falei lá no início, admiro muito, conheço um pouquinho, né, de vocês profissionalmente, já admiro muito as mulheres que são, né? E agradeço muito pelo convite. Eu que agradeço, Maíra, muito obrigada. Foi um prazer conhecer a história da Márcia. É muito interessante como quando mães se unem tem tanta coisa em comum, né? Eu falo que a experiência nunca é única, é assim, é claro, tem suas individualidades, mas eu falo assim, tem coisas que a gente vive e fala assim, não, será que é só comigo? Aí você conversa com outras mas fala, não, não sou só eu, não. Parece que é mais comum do que eu pensava. E adorei, muito obrigada. Obrigada. Eu também queria agradecer o convite. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar também. É o que a Mara falou, falar sobre a maternidade é assunto para muitas horas. A gente se identifica muito. Sempre tem alguma questão que a gente levanta, que a gente fala, já passei por isso, ou são conselhos do bem, né? Eu acho que isso é muito importante dizer, essa rede que a gente cria, eu acho que podia ter mais encontros como esse, inclusive, envolvendo mais mulheres, justamente para a gente conseguir enxergar a normalidade sobre determinadas situações que a gente passa. Tem hora que a gente acha que é um absurdo determinadas escolhas ou situações que a gente passa. Tem certas coisas que, às vezes, as pessoas nem sabem que isso é tão presente na nossa vida. Então, esse tipo de conversa aqui, ela é muito importante que continue. Obrigada, meninas. Até a próxima. Até o Até próximo Até. Sou Easy. Ficamos por aqui.